Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Vamos lá falar sobre o Bavi de ontem, né? Onde o Bahia venceu por 2-0 a equipe do Vitória no estádio da Fonte Nova. E o torcedor do Bahia com certeza começa a semana aí muito mais feliz. O Bahia voltou a ganhar dentro do Campeonato Brasileiro. Estava precisando, há muito tempo que o Bahia não ganhava. E o torcedor estava sentindo falta de um time que chegou a fazer 7 vitórias consecutivas dentro de casa e depois perdeu, né? E empatou, e aí o torcedor estava sentindo falta. E ganhar do maior rival para o torcedor do Vitória é uma maravilha, né? Já o torcedor do Vitória, com algumas reclamações técnicas, reclamações de arbitragem também, e a gente vai tentar destrinchar isso aqui nesse vídeo. É assim, eu não vou falar aquilo que você quer ouvir, sabe, torcedor? Eu vou falar aquilo que eu vi, aquilo, meu sentimento, né? A minha percepção sobre o jogo de ontem. Então, assim, porque tem muita gente que acha que o comentarista, que o analista, o crítico de futebol, ele vai falar, não, você tem que falar o que eu quero ouvir. Não, eu vou falar o que eu vi. Aqui é a expressão do meu sentimento do jogo de ontem. Então vamos lá. Um jogo ruim tecnicamente, a princípio. Eu acho que o torcedor da Bahia, torcedor baiano, merece coisa melhor, sabe? E para um clássico como esse, com a expectativa tão grande, né, de ser um bom jogo, um jogo de qualidade. E olha que no Campeonato Baiano tivemos clássicos melhores do que esse de ontem. Um primeiro tempo salvo pelo gol do Everton Ribeiro, porque foi um primeiro tempo nota 1, 1,5, né? Jogo muito ruim do lado do Bahia, que era o time que tinha que propor o jogo, estava jogando na Fonte Nova, e o Vitória, nós falamos inclusive isso durante a semana, o Vitória ia fazer ali 3 volantes, ia segurar, ia voltar todo mundo compactado, é normal, tinha que ser assim mesmo, jogando dentro da Fonte Nova. O importante para o Vitória era não tomar o gol. Se o jogo terminasse 0-0 para o Vitória estaria bom, e nos contra-ataques tentar lá uma bola fazer o gol, né? E a gente já sabia disso. E aí faltou no Bahia, né, uma disposição melhor dentro de campo. Eu até entendo as palavras do Rogério Ceni, né, depois do jogo. Eu quero até fazer algumas análises do que ele disse depois do jogo na entrevista coletiva. Aliás, essa entrevista coletiva do Rogério Ceni, né, tem um regulamento da CBF que diz que 30 minutos após o término do jogo, o treinador tem que dar a sua entrevista coletiva. Porque aqui no Bahia demora mais de 1 hora e meia para se dar uma entrevista coletiva. Aliás, Rogério, quando chega na entrevista coletiva, Rogério Ceni, ele sabe de tudo, viu, minha gente? É só prestar atenção. Ele faz assim, perguntaram sobre o Raudinei a ele fala assim, né? Depois de 88, né? 88, aí ele pergunta, como se estivesse perguntando a alguém, não é 88, foi 88, o Bahia foi campeão, aquele time depois daquilo foi Rodinei, né? Foi 99, foi 99, ele sempre faz isso, ele sabe de tudo. Rogério sai do vestiário sabendo de tudo, parece que ele assiste o jogo novamente, todo o jogo, lá no vestiário, sabe o que é que os repórteres vão perguntar, passam tudo para ele vem cheio de scout na mão, ele sabe de tudo que acontece. Teve uma hora que o rapaz falou assim, foram 7 finalizações, aí ele disse, 7, né? Foi 7 que você falou, finalizações? Foram 7 no jogo de hoje. Ele sabe de tudo, apenas ele joga como se fosse alguém que estivesse falando para ele. O Rogério Ceni, que precisa ajustar o seu time. Rogério precisa ter o plano B, precisa ter o plano C, porque o Bahia só tem aquele plano ali, e ontem o plano não deu certo, porque o Vitória, conhecendo o Bahia, o Carpini, um treinador inteligente, fechou ali atrás, colocou os seus atacantes, né? Eu até fiz uma crítica num bom sentido, uma crítica, né, leve, carinhosa ao Carpini, porque eu não entendi ele não ter Mateuzinho, que é o jogador do desafogo do Vitória, e tirar o William Oliveira do jogo. O William Oliveira é um jogador artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro. O William Oliveira é o jogador que mais se aproxima, né, de Mateuzinho ali, de sair com o time, de levar o time para frente. As bolas alçadas na área, está sempre lá para esperar um rebote, se posiciona bem. E o Carpini ontem preferiu tirar. O Carpini entrou ontem com o Hiller, o Luan e o Machado. Machado fez um primeiro tempo muito ruim, melhorou no segundo tempo, mas no primeiro tempo muito ruim.
Os três homens da frente praticamente não apareceram no primeiro tempo e o Bahia ficou tocando bola. Canu, Gabriel Xavier, o goleiro Marcos Felipe, Juba, Arias, Caio Alexandre no máximo, e não saía dali. Quando o Everton Ribeiro ainda estava em campo, o Bahia conseguiu fazer umas 2 jogadas, mas sem ser agressivo ao adversário, sem ser vertical, sem finalizar dentro do gol do Vitória. E aí veio o lance capital da partida, da contusão do Everton Ribeiro. O lateral esquerdo do Vitória, Lucas Esteves, empurra o Everton Ribeiro, ele cai e bate com a cabeça no joelho do Hiller, e aí acontece aquela coisa, né, horrível, sai, fica, chegou a sair do campo, voltou, e pela melhor jogada do primeiro tempo, o Bahia fez uma bela jogada, a única, né, do primeiro tempo, que o Bahia conseguiu evoluir, né, o Caio Alexandre, a bola chegando no Jean Lucas toca Tassiano faz uma bela jogada da Everton Ribeiro, todo mundo esperou que ele devolvesse para o Tassiano, ele deu o drible de corpo no Wagner Leonardo, chutou, a bola desvia no Wagner Leonardo, encobre o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, e faz o primeiro gol. Depois daí, ele sai, o Everton Ribeiro não conseguiu, o olho inchou, ele sai do jogo e acabou o primeiro tempo, não teve mais jogo, não teve, Vitória não atacava, o Bahia não atacava, Vitória fez uma finalização de fora da área, um chute, no meio do gol que o Marcos Felipe pega, foi um primeiro tempo muito ruim. O segundo tempo começou até animado, né? Começou animado o segundo tempo, entrou Biel no lugar do Everton Ribeiro, acho que foi mais um erro do Rogério Ceni, para ele manter, né, um time, seria lógico entrar o Depena no meio de campo, né? Quando ele bota Biel, aí acaba mais ainda, né, porque a bola tem que chegar no Biel, tem que encostar alguém para o Biel fazer a tabela ou uma triangulação, mais 2 jogadores ali. Então, Depena entrou no segundo tempo, começou animado o segundo tempo, né, para os 2 times, o Bahia atacando, fez 2 bons ataques, o jogo melhorou, mas aí, lendo engano, Bahia voltou para trás, e aí com as modificações do Carpini tirou os 3 volantes que começaram jogando, botou 4 atacantes, e aí o Vitória começou a dar pressão no Bahia. Vitória cresceu no jogo, Bahia recuou, Bahia não conseguia mais sair, e o Vitória teve algumas boas oportunidades de fazer o gol em cima do Bahia, de empatar a partida, que seria justo se o Vitória terminasse empatando ontem. Teve até um lance com o Zé Hugo, a bola foi metida para ele pelo Machado, ele entrou na área, chutou, a bola bate na trave, mas estava completamente impedido o jogador Zé Hugo. Se a bola entra, com certeza o VAR ia chamar, ia parar, porque o lance foi de impedimento. Um outro detalhe é a cobrança dos torcedores do Vitória com a mão do Gabriel Xavier dentro da área, achando que a bola foi pênalti. Não foi pênalti, gente, não foi pênalti. O Gabriel Xavier, ele está de costas, o jogador do Vitória cabeceia a bola está vindo inclusive para o lado de fora da área e não para dentro da área, não em direção ao gol. Gabriel Xavier está com o braço descendo, a bola bate na ponta da mão dele, não tem pênalti ali, não tirou a trajetória da bola, não teve intenção nenhuma, sabe? Não foi uma ação em direção à bola, então não houve pênalti. Torcedor do Vitória reclamando, criticando o tempo inteiro com esse lance, que não houve pênalti. O que faltou o Vitória ontem para empatar o jogo foi qualidade técnica, é aquilo que nós falamos o tempo inteiro. Vitória melhorou, seu futebol melhorou, o Carpini deu uma outra vida ao Vitória, sim. Segundo tempo, Vitória foi um time competitivo, mas sem técnica. Foi mais foi mais na garra, na vontade, mas para dizer assim, ó, o time está todo organizado, olha o time como está. Inclusive o garoto que entrou, o Pablo, ele estava, sabe, aquela coisa de querer ganhar, de querer mostrar, porque está entrando, querendo oportunidade. Ele ia para o ponto direito, ele caía na área, ele se mexia o tempo inteiro, mas não tinha uma coisa organizada, sabe? Olha, você vai entrar assim, vamos fazer aqui. Não tinha. A defesa do Bahia muito bem postada, os 4 jogadores do Bahia jogaram bem, e o goleiro, que fez uma grande partida, Marcos Felipe, porque algumas bolas foram jogadas na área ali, não que o chute foi feito para o gol, que ele fez, não, só uma defesa do chute para o gol, que ele fez uma bela defesa, as outras em cruzamento, que ele saiu, ele foi arrojado, o goleiro do Bahia, e Juba, Canu, Gabriel Xavier e Arias, esses 4 jogadores jogaram muito bem junto com o goleiro Marcos Felipe.
O Vitória bateu, atacou, bateu, o que eu falo é atacou, bateu ali dentro da área do Bahia, mas não conseguiu fazer o gol. E no último minuto, praticamente, o Ratão tinha entrado, a bola foi jogada e num contra-ataque, o Vitória estava todo na frente. Ratão faz uma jogada bonita, dá um drible da Vaca, faz o cruzamento e o Juba vinha chegando na área e terminou fazendo o segundo gol do Bahia, desafogou e a torcida realmente foi para cima. Um detalhe aqui a falar sobre o Rogério Ceni é que foi perguntado ontem a ele sobre a questão de se defender melhor. Ele aí disse assim: eu não tenho Rezende, eu não tenho o Acevedo, eu não tenho jogadores com essas características para mudar o sistema de marcação. Eu acho, viu, Rogério, que o problema é o sistema. É o sistema do Bahia. Você falou diferente, que você precisava dos jogadores. Não, eu acho que se o Bahia tiver um sistema, porque tem outros times que jogam dessa maneira e conseguem marcar. O problema do Bahia é que os jogadores do Bahia, eles não atacam o adversário, eles ficam recuando. Algumas vezes ontem eu vi, talvez seja a orientação sua, do lado de Juba e do lado do Arias, com a oportunidade de interceptar o atacante, partir para cima para tomar a bola, eles preferem recuar, eles vão para junto do seu goleiro, junto da sua área, e aí facilita para o adversário. Rogério mais uma vez disse que a maioria dos times é mais forte do que a gente, ele falou assim, a maioria dos times é mais forte que a gente, ele dizendo, né? Rogério tem essa coisa também, de achar que ele fazendo isso, talvez ele coloque o trabalho dele como um trabalho excepcional. Eu acho que o Bahia pode jogar muito mais e já demonstrou. É aquela coisa de você cobrar de alguém que você já viu que esse alguém pode dar mais. E o Bahia pode dar mais, sabe, Rogério? Como esse elenco que está aí. Não é um elenco assim, como nós já falamos aqui há muito tempo, para ser campeão brasileiro, mas o Bahia pode dar muito mais, do que tem dado. Outra coisa de falar do cansaço dos jogadores, é claro, a gente entende, o Bahia jogou no meio de semana contra o Botafogo, mas naquele jogo lá contra o Fluminense, que o Bahia jogou na terça, o Fluminense jogou na quinta, a Rogério não veio para dizer assim, a gente teve vantagem porque tivemos mais dias. Então isso é uma desculpa do futebol. Essas desculpas precisam acabar, essa coisa de cera precisa acabar, essa coisa de goleiro cair no campo precisa acabar, sabe, para fazer cera. A gente vê isso no futebol brasileiro, você não vê isso no futebol europeu. No Vitória, o Carpini, ele tá cozinhando um pouco com a própria banha, sabe? Com os jogadores que ele tem. É claro que o Vitória deu uma melhorada com as contratações, deu uma melhorada. O Vitória hoje tem um zagueiro, tem o Neres lá, tem o Machado, que é um jogador de meio de campo, que pode ajudar, mas ainda é muito pouco, porque tem muita gente ainda do início do ano, do início da temporada. Então, cada um tem que ter a sua percepção, mas cada um tem que ser inteligente, e observar as deficiências do seu time, o que pode fazer, o que não pode. O Carpini está fazendo o que ele acha que é certo, e eu concordo com ele. Faz um time forte na marcação e tenta um gol lá na frente no contra-ataque, tem que ser assim. Você não pode ir com o time que o Vitória tem, que o elenco tem, se abrir, ser propositivo, ir para cima do adversário. Já o Bahia, Rogério acha que não, mas eu acho que sim. O Bahia, Rogério acha que tem que ficar tocando bola ali, como o Bahia fica no setor defensivo. É perigoso, porque se pegar um time, como pegou o Cuiabá, por exemplo, que tinha 3 atacantes marcando ali, perdeu a bola, o Cuiabá vai lá e faz o gol. Eu acho que o Bahia pode tocar bola também no campo do adversário, criar, ser mais efetivo na frente. Cauli não tem jogado, gente, é terrível ver Cauli, a gente acaba se sentindo mal vendo Cauli jogar. Cauli está jogando muito mal, Cauli não consegue evoluir com as jogadas, driblar, partir para cima do adversário, passa muito mal a bola quando é uma jogada mais aguda. Então é isso, minha gente. O Bahia ganhou 2-0, parabéns ao Bahia, voltou a ganhar dentro do Campeonato Brasileiro, colocou mais 3 pontos, está ali entre os primeiros colocados, entre os 8 colocados do campeonato, deu uma distância para o 8º colocado, já que ele é o 7º, isso é muito bom, e agora vai enfrentar o Grêmio, tem uma semana para trabalhar aí, do mesmo jeito que o Vitória tem, uma semana para trabalhar, para pegar o Cruzeiro, e os dois se arrumarem aí para o próximo final de semana, tá bom? Grande abraço para você, muito obrigado, desejando já uma semana maravilhosa para todo mundo, que Deus abençoe a todos.